Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao celebrarmos o término do ciclo da missa do Natal com a missa chamada Missa do Dia, nos proposto para nossa meditação e nossa santificação o prólogo do Evangelho de São João. Este prólogo, escrito de modo mais profundamente teologicamente possível, para explicar o mistério daquilo que realmente celebramos. Não foi um menino que nasceu e este menino foi assumido como Deus. Não foi isso. Foi a própria palavra de Deus, a palavra de Deus que ele usou para criar todas as coisas, seu Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou. Esta palavra de Deus, no singular e não palavras de Deus, pessoa da Santíssima Trindade, por amor ao Pai se encarna, se faz um de nós para nos resgatar do pecado e da morte. Apresenta-se para nós frágil e indefeso como uma criança e dá-nos a possibilidade daqueles que o recebem pelo batismo e por uma vida em seu seguimento, de se tornarem também eles filhos de Deus. Nós ouvimos de forma bem clara a carta aos Hebreus, que este Jesus Cristo, Senhor nosso, fazendo-se humano, ouve do Pai: Tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Coisa que nenhuma outra criatura ouviu do Pai, nem mesmo os anjos. Nem mesmo os anjos que vivem na glória de Deus podem ser chamados filhos de Deus. Eles são nossos irmãos, mas não são filhos de Deus. São criaturas de Deus que optaram uma vez para sempre em servir ao Senhor e servir a nós por amor ao Senhor. Mas a nenhum deles foi dado ser chamado filho de Deus. Porque o apóstolo compara o Filho de Deus, único, Jesus Cristo, Senhor nosso, com os anjos. Porque diante da escala da criação, que é um ser humano diante de um anjo? É um nada. E, no entanto, aos seres humanos que recebem o batismo e seguem nosso Senhor Jesus Cristo, foi dado ser chamados filhos de Deus. Por isso, ao introduzir o seu único Filho no mundo, Deus diz: até mesmo todos os anjos devem adorá-lo. O Senhor então proclama, por meio do profeta Isaías: como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz, aquele que vem para pregar a salvação, aquele que diz ao povo de Deus: reina o teu Deus. Este único mensageiro, com a mensagem e a aliança definitiva, é nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que neste tempo é tempo de alegria e exultação. Alegria, porque o Senhor se encarnou por amor a nós e por obediência ao Pai. Exultação, porque a nós foi dado sair da simples condição humana para receber também a vida divina em nós pelo batismo e nos tornarmos filhos de Deus. Quanta alegria e quanta exultação devem existir nestes dias. Não a alegria mundana que muitos celebraram e ainda estão celebrando, como falei nas anteriores homilias. Muita gente não celebra Natal do Senhor, celebra a si mesmo. Encontra no Natal do Senhor apenas uma oportunidade a mais para fazer festa, para viver o seu feriado, para encher o seu pandulho e encher
o seu estômago de trago, cerveja e comida. Soltar foguetes, comprar e se endividar. E então não celebra o Senhor, celebra a si mesmo. A festa que nós celebramos, o Natal do Senhor, é uma dupla festa. Festa de alegria, porque o Senhor se encarnou por amor de nós. E quando nós contemplamos a nossa miséria, o nosso nada, a nossa pequenez, podemos então avaliar o que foi o Senhor sair lá da grandeza e esplendor do Pai e do Espírito Santo e vir morar conosco, no meio da baixeza e da miséria humana. E festa de exultação, porque nós fomos resgatados. Nós já não estamos entregues ao poder da morte. A morte já não tem a última palavra sobre nós. A nós foi dado a maior dignidade que um ser humano pode ter, que é a de ser chamado Filho de Deus. A nós foi dado também a honra imerecida, porque tudo é graça de Deus e tudo é imerecido para nós. A honra imerecida de sermos chamados co-herdeiros do reino dos céus. Então, como a palavra de Deus bem nos orientava nas missas anteriores, o Senhor não veio por causa de nossos méritos. O Senhor não veio por algo de bom que nós tenhamos feito. Pelo contrário, em todo o seu ministério, Ele faz questão de dizer que veio para os doentes, que veio para os enfermos, que veio para os pecadores, que somos nós. E então, devemos, apoiados na graça de Deus, pedir que novamente o Espírito Santo suscite em nós o amor, para que possamos corresponder ao verdadeiro amor. O verdadeiro amor nos amou primeiro e veio em nosso socorro. É este o verdadeiro amor, o Filho unigênito que se derrama do Pai sobre nós. É por isso que esta festa do Natal do Senhor é festa de esperança e de alegria. O chamado mistério do Santo Natal, no qual nós devemos progredir como cristãos, está aqui centrado. O mistério se resume a esta palavra: amor. Recordo aqui o santo seráfico São Francisco de Assis, que criou o primeiro presépio. Ele quantas vezes repetia: irmãos, o amor não é amado. O amor não é amado. O amor não é amado. O único amor, nosso Senhor Jesus Cristo, não é amado. Cabe a nós, portanto, como cristãos, como batizados, amá-lo, corresponder ao seu amor. Temos esta data tão curta do Natal do Senhor neste ano para contemplar este amor que se fez frágil e pequeno por nós, que se fez terno e carinhoso, porque o amor de Deus é assim. Ele nos busca com ternura, com paciência infinita. Ele nos busca lá onde mesmo nós não queremos ser encontrados, lá naqueles recônditos, naqueles refolhos do ser humano, onde nós nos escondemos, até lá Ele nos busca. É por isso que Ele é chamado, além de palavra do Pai, luz do Pai, porque Ele ilumina todo o ser humano que vem a este mundo, iluminando todo o ser humano. Cabe ao ser humano deixar-se penetrar pela luz de Deus, a luz que muitas vezes nós simbolicamente acendemos com as velas e as lâmpadas nesta época, não são para nos lembrar do comércio, muito menos para nos lembrar do pisca-pisca que é a nossa vida instável. Essas luzes
são para nos recordar que nós adoramos um menino que naquela noite, por ser filho de Deus, se tornou luz em meio à humanidade, luz em meio às trevas da nossa ignorância e do nosso pecado. Aquele que se fez pequeno, que despojou-se de tudo, ou como diz o apóstolo, ele esvaziou-se a si mesmo por amor ao Pai e por amor a nós. Ele é a luz que pode espancar as trevas da nossa ignorância e do nosso pecado. Ele é a luz que, entrando, deixando-a entrar no nosso íntimo, nos faz ver que nós não fomos feitos filhos de Deus nem por vontade humana, nem por vontade da carne, mas fomos feitos filhos de Deus por amor dele, que quis, além de se derramar completamente na cruz, dar-nos a graça de nos tornarmos nele filhos do Pai. Filhos no Filho é uma expressão belíssima teológica. Nós somos filhos no Filho. É graças ao Filho que nós recebemos a filiação divina. É graças ao Filho que nos foi dado a possibilidade de receber a vida eterna. É graças ao Filho que nós fomos resgatados e readmitidos na aliança com o Pai. O apóstolo, na carta aos Hebreus, nos diz, logo no início: muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas, mas nestes dias, que são os últimos, Ele nos falou por meio de seu Filho. Não enviou profetas depois do Filho, e não enviará profetas, e não enviará nova revelação, e não enviará e não fará novo pacto, nem nova aliança. A última palavra de Deus Pai para a humanidade, que é amor, misericórdia, compaixão, Ele a pronunciou por meio de seu Filho, e portanto a revelação aqui está completa. O Senhor não enviará outro para refazer o vínculo que nós constantemente rompemos, a aliança que nós abandonamos. É por isso que seu Filho, em cada Santa Missa, repete novamente o seu sacrifício ao Pai. Não mais um sacrifício de animais que eram repetidos, um atrás do outro, e não aplacavam a Deus, mas o sacrifício rememorado, relembrado, misticamente presente entre nós na Santa Missa, uma vez e para sempre. E portanto, nós não fazemos de novo o sacrifício de Cristo. Nós, na Santa Missa, na hora da consagração e da apresentação do corpo e sangue do Filho ao Pai, nós apenas estamos nos deslocando para aquele momento da cruz. Aquele momento da cruz, que está presente já no momento do nascimento do menino. Hoje de manhã recordava, e quero recordar-nos novamente, em nossos presépios, quantas vezes colocamos o menino Jesus com seus bracinhos abertos para nos acolher. São estes mesmos bracinhos acolhedores que vão depois se esparramar pela cruz para nos salvar. Logo mais, a mãe ouvirá que este filho será causa de queda e soerguimento de muitos. Soerguimento daqueles que amam a Deus e o buscam. Queda daqueles que não amam a Deus e não querem aliança com Ele. Este filho será pedra de escândalo, pedra de tropeço para muitos. Por causa deste filho, o coração e a alma da Virgem será transpassada de dor. Meditemos sobre isso. É o que a mãe escuta nos primeiros dias de seu filho. A alegria do Natal
A alegria do nascimento do Senhor não deve ser empanada por causa disso, mas isto também, o anúncio da morte do Senhor, a perseguição a Ele após o seu nascimento, as tentativas de matá-lo, tudo isso fazem parte deste grande plano de Deus de enviar seu Filho ao mundo. Ele veio com esta missão. E então, quando o contemplamos como um menino frágil no presépio, vemos aqui a ternura de Deus, ternura da palavra de Deus que se fez carne, para habitar entre nós e permanecer conosco até a consumação dos séculos. Que estes últimos momentos em que estamos celebrando o Natal do Senhor possam nos levar a meditar na grandeza de seu amor por nós. Nos levem a meditar como é que nós temos correspondido a este amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.